Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os BRICS estão se tornando peças cada vez mais decisivas no tabuleiro do poder global. Dono de mais de 40% da população do mundo, em 2024, os BRICS superaram pela primeira vez o PIB do G7, Bolsonaro o clube das nações resolveria mais o problema em um ricas, dia. influentes e tradicionais da história. Eles também Ai, criaram caralho. o próprio Banco de Desenvolvimento e passaram a negociar em moedas locais, como o real e o iene. O que fez o dólar, antes imbatível, ver seu domínio encolher, com uma queda de 20% na participação das reservas internacionais, alcançando o menor nível em 25 anos. Mas essa força vai muito além da economia. A Rússia, maior potência nuclear do planeta, integra o grupo ao lado de China e Índia, e juntos eles acumulam mais de 7.000 ogivas nucleares, segundo estimativas do Arms Control Association, somando força militar e tecnológica. Enquanto isso, Brasil e África do Sul consolidam o bloco com suas exportações de commodities que alimentam o mundo todo. E com a chegada da Arábia Saudita e Irã, protagonistas no mercado de petróleo e gás, eles desafiam ainda mais a ordem energética global. Com tudo isso acontecendo, fica a famosa pergunta: será que os BRICS vão mesmo desbancar os Estados Unidos ou até o G7? E como o grupo se tornou tão poderoso? Seja membro do canal e tenha acesso. Meter a Arábia Saudita aí eu desconfio, mano. Isso é infiltrado pra atrapalhar, pra votar contra as paradas. Ô caralho. Planeta. Nas décadas seguintes, a indústria cresceu. O consumo interno explodiu e o país passou a liderar setores como tecnologia. A Europa e o Japão estavam destruídos, com suas cidades em ruínas e suas economias no chão. Os norte-americanos tinham sua indústria intacta e funcionando a todo vapor. Lógico, né? Primeiro que tinham elevado pra caramba ali por causa da produção da guerra. Depois ficou um monte de máquina a mais pra fazer um monte de coisa. E depois porque eles ofereceram empréstimo pra reconstruir a Europa, reconstruir tudo, com a obrigação de comprarem deles as coisas. Então o cara já lucrava aí, depois ele tava devendo com juros pra cacete. Então, eles explodem, te obrigam a reconstruir comprando deles, e ainda ficam te devendo o valor que gastou. Assim, a gente também. Porra. Durante a guerra, os Estados Unidos produziram armas, veículos, alimentos e equipamentos não só para o seu próprio exército, mas também para os aliados, o que impulsionou o crescimento econômico do país, gerou milhões de empregos e garantiu a maior reserva de ouro do planeta. Nas décadas seguintes, Aí eles roubaram esse ouro, porque o ouro você deixava lá com eles, pegavam uma garantia, um vale ouro, né? Aí do nada eles pegaram, não vale mais nada não, foda-se. Entendeu? E virou crime você ter ouro em casa. E aí sumiram com o ouro de todo mundo lá. Pode estar naquele forte Knox lá. Filha da mãe. A indústria cresceu. O consumo interno explodiu e o país passou a liderar setores como tecnologia, indústria automobilística e produção de bens de consumo. Era o momento do conhecido American Way of Life, e o dólar refletia essa confiança global na força da economia americana. E o que parecia ser o auge da potência estadunidense, na verdade era só o começo. Anos mais tarde, em 1991, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos ficaram sem um grande rival global, consolidando sua posição como a única superpotência do planeta. E a sua influência avançou também sobre a política internacional, a cultura e a tecnologia. Eles começaram a dominar instituições globais como o FMI, o Banco Mundial, a OTAN e a OMC, moldando as regras do comércio, das finanças e da diplomacia. Aí fala eles, você pensa, os americanos, pilantras. Você vai ver quem são os majoritários. Rockefeller, Rothschild, JP Morgan, Soros. Famílias que se dizem judeus. E não são, porque eles não agem como judeus. Para ser um judeu tem que ser a Torá viva, eles não são. São falsos judeus, sinagoga do mal que Jesus avisou. Eles odeiam Cristo, fazem uma zona, investem na cultura woke, destroem as nações, sugam todo mundo, fazem um puteiro na casa de todo mundo. Fazem um puteiro na casa de todo mundo. E é crime denunciar. Um poder que foi refletido nas reservas cambiais, com mais de 70%. Aí o judeu verdadeiro que tá tentando seguir a Torá acaba ganhando ódio de todo mundo por culpa desses que você não pode acusar. O mundo em dólar, consolidando sua liderança incontestável no financeiro global. Se de um lado os estadunidenses fortaleciam seu protagonismo, do outro, um grupo pequeno de países emergentes crescia de uma maneira curiosa e chamava a atenção de investidores e analistas ao redor do mundo.
A ideia dos BRICS não surgiu em uma reunião diplomática, nem em um fórum internacional. Na verdade, nasceu de um lugar bem diferente. Um artigo no mercado financeiro. Em 30 de novembro de 2001, Jim O'Neill, economista-chefe do banco Goldman Sachs, publicou um relatório com uma aposta ousada. Ele dizia que 4 países, Brasil, Rússia, Índia e China, teriam um crescimento econômico tão grande na década... É Goldman Sachs, né, que ela quis dizer, né? Não é aquela lá... É a do judeu lá? Que o brasileiro a gente conhece assim, né? E também é tudo judeu, os Goldman. Você vai pesquisar aí. Seguintes que poderiam mudar a distribuição do poder global. E para facilitar a explicação, ele criou uma sigla, BRIC. Essa articulação ganharia ainda mais força alguns anos depois, com a crise financeira de 2008, uma das maiores da história, iniciada no próprio coração do sistema que dominava o mundo, os Estados Unidos. O colapso do mercado imobiliário americano derrubou bancos, abalou bolsas e mergulhou as economias ricas em recessão. Mas, curiosamente, os chamados BRIC resistiram melhor ao choque com economias em expansão e grandes mercados internos, mantendo taxas positivas de crescimento. Com esse contraste, e após o encontro por acaso em 2006 na Assembleia da ONU, o que era para ser apenas um termo técnico da Claro, o BRICS junto é maior que o resto do mundo, velho. Em população, em tudo, velho. É muito difícil combater. O mercado acabou chamando a atenção do mundo inteiro. Investidores, políticos e analistas começaram a olhar para esses países com outros olhos. Pela primeira vez, se discutia a ideia de que potências emergentes poderiam juntas ameaçar a liderança das economias tradicionais, como os Estados Unidos, Japão e países europeus. E acredite ou não, naquela época os 4 países sequer se viam como grupo. Não havia reuniões oficiais e nem uma cooperação formal entre eles. Bom, pelo menos até 2009. Naquele ano, aconteceu a primeira cúpula oficial do grupo, em Ekaterimburgo, na Rússia. Uma matéria do jornal O Globo conta que já nesse encontro os países trouxeram à tona assuntos que ainda seriam pauta anos depois. Nesse versículo aí, Jesus já deda, né? Já denuncia, falando, eu conheço as aflições e sua pobreza. Porque você está combatendo quem? Os que têm o dinheiro, né? Sei da blasfêmia dos que se opõem a você. Eles se dizem judeus, mas não são. Pois são a sinagoga deles pertence a Satanás, né? Ao oposto. Então, ao adversário ali, né, que é o acusador, no caso, é quem está fora da estrutura de Israel. Então tá ali em Apocalipse, né? Já, e isso é repetido em outros trechos. Como dar mais poder a Brasil e a Índia no Conselho de Segurança da ONU, garantir mais voz para os países emergentes no FMI e Banco Mundial e, claro, começar a repensar o sistema monetário internacional para diminuir a dependência do dólar. O papo do grupo sobre equilibrar a economia do mundo chamava cada vez mais a atenção dos outros países, e em 2011, a África do Sul entraria oficialmente no bloco, adicionando mais uma letra sigla, expandindo ainda mais sua influência global e ampliando a relação com o continente africano, mas trabalhando de um jeito um pouco diferente dos outros blocos que você conhece. Ao contrário do que muita gente pensa, apesar do elevado grau de articulação e cooperação entre os países dos BRICS, eles não são um bloco econômico ou político formalmente estabelecido, um organismo internacional ou uma aliança econômica. O grupo pode ser classificado, na verdade, como um mecanismo internacional de cooperação entre os 5 países que integram. Então pensa assim, comparando com a União Europeia, que tem uma integração política e econômica formal, o BRICS não possui uma estrutura institucional forte, ou até uma moeda em comum. A colaboração entre seus membros é focada em questões como comércio, desenvolvimento e cooperação, mas sem um compromisso oficial. No ano seguinte, já com o time completo, os BRICS anunciaram que ajudariam a reforçar o caixa do FMI com mais de 70 bilhões de dólares, mas deixaram claro que esse apoio só viria se o sistema de votação do fundo fosse reformado, dando mais voz às economias emergentes. Mas o acordo não foi para frente, travando o projeto de reforma da economia do mundo e fazendo com que 2 anos depois, em 2014, durante a segunda reunião oficial em Fortaleza, o bloco achasse outra saída, o novo Banco de Desenvolvimento. O também chamado NDB, com sede na China e criado pelo grupo naquele ano, financiaria projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países dos BRICS e em outras nações de desenvolvimento, oferecendo uma alternativa ao Banco Mundial e ao FMI. Tudo para dar mais autonomia aos países em desenvolvimento, permitindo que decidissem suas prioridades, sem depender das condições impostas por outras instituições financeiras controladas em grande parte pelas grandes potências. Junto com o novo Banco de Desenvolvimento, eles também lançaram um acordo de reservas de contingência, uma espécie de caixa de emergência dos BRICS. Nele, cada país contribui usando moedas locais como uma parte do fundo, que pode ser usado em caso de crise financeira grave, como uma forte desvalorização da moeda ou escassez de dólares, para pagar dívidas internacionais. Para expandir ainda mais essa autonomia, em 2018, o BRICS começou a incentivar transações comerciais diretas entre seus membros, usando moedas locais como o real brasileiro, o iene chinês e o rublo russo, eliminando de vez a moeda americana como intermediário e fortalecendo ainda mais a sua independência. No ano seguinte, os países assinaram ainda uma carta de intenções para cooperar no setor de tecnologia da informação e comunicação. Mas enquanto o debate econômico fluía, outras questões davam uma estremecida no grupo. Em 2020, a crescente tensão entre China e Índia, 2 dos maiores membros do BRICS, culminou em um confronto violento na fronteira do Himalaia, o mais grave entre os países desde 1962. 2 anos depois, outro evento testaria os limites do BRICS: a invasão da Ucrânia pela Rússia. A resposta do Ocidente veio em forma de sanções econômicas severas, que isolaram Moscou de uma grande parte dos mercados europeus e americanos.
Os demais membros do BRICS optaram por não aderir a essas sanções. Em votações na ONU, adotaram uma postura de neutralidade e defenderam um diálogo, mas sem condenar diretamente a invasão. Além dos laços econômicos com a Rússia, os membros do BRICS justificaram essa posição também pela preocupação com os impactos das sanções sobre a economia global e sobre os países em desenvolvimento. Essa postura foi vista por muitos como um sinal de distanciamento da ordem internacional liderada pelos Estados Unidos e seus aliados, e reforçou a imagem do BRICS como um espaço onde os países do sul global têm mais voz. Mesmo com conflitos internos, entre 2023 e 2025, outros países como a Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Egito, Indonésia e Etiópia também se juntaram ao grupo, dando origem aos BRICS+. A partir dessa expansão, o BRICS passou a reunir países que concentram grandes reservas de energia, vastas áreas agrícolas e uma população ainda mais expressiva, fortalecendo sua influência sobre mercados globais de alimentos, matéria-primas e energia. O que possibilitou que em 2024, segundo o FMI, o PIB conjunto do BRICS, medido em paridade de poder de compra, superasse pela primeira vez o do G7, formado pelas 7 maiores economias desenvolvidas do mundo. O grupo também se destacou nessa mesma época pela movimentação do comércio internacional dos países membros, que equivalem em 2025 a quase 1/5 de todo o fluxo mundial de mercadorias, exportando combustíveis e matérias-primas, bem como produtos industrializados como automóveis, equipamentos eletrônicos, circuitos integrados e serviços variados. Sem contar que uma boa parcela de aproximadamente 20% de todo o investimento estrangeiro direto global é direcionado aos países do BRICS, e os fluxos de investimentos e capitais entre as economias integrantes do bloco só crescem. Por exemplo, a China efetua no Brasil diversos investimentos em setores como infraestrutura, principalmente na transmissão e geração de energia, no setor de finanças e no agronegócio. Com esse crescimento econômico significativo, a criação de instituições próprias e a recente expansão para novos países, o BRICS passou a ser visto por muitos analistas como um bloco que alterou o equilíbrio do poder do mundo. Mas será que o grupo tem mesmo força para ultrapassar blocos tradicionais como o G7? Já te adianto que a resposta não é tão simples assim. Apesar do avanço econômico e do aumento de influência nos últimos anos, alguns especialistas ainda enfrentam dúvidas sobre a capacidade do grupo de superar o peso histórico e estrutural do G7. Isso porque, na visão deles, o dólar americano, mesmo em queda relativa, continua como a principal moeda de reservas e de comércio internacional, representando cerca de 58% das reservas globais, o menor índice em 25 anos. Mas ainda muito à frente das demais moedas. Além disso, apontam também uma dificuldade dos BRICS em superar o G7 e os Estados Unidos, especialmente no que se diz respeito Cara, eu acho que me muriei. Para eles, embora... Às vezes a mulher pergunta, né? Como que os caras, como vocês conseguem mijar fora da bacia? Vocês têm o peru torto? Mas não é, às vezes sai duplo. Aí você põe um na bacia, o outro vai pra fora. Você põe o outro na bacia, o outro vai pra fora. E às vezes vem em você. Pois é, pois é. Acho que o cara, você acha que é fácil manobrar o bagulho? Mesmo que se for, não importa o tamanho. Um pouquinho que você vira aqui vai pra fora muito. E quando sai duplo, não tem como. As potências emergentes como os BRICS estejam ganhando influência, a liderança efetiva Nossa, no que papo é esse? cenário internacional No meio do BRICS! tornou-se mais desafiadora devido à fragmentação do poder e à ascensão de micropoderes que dificultariam a governança tradicional. Por outro lado, para outros pesquisadores, o potencial demográfico, territorial e produtivo do BRICS podem apontar para uma trajetória de crescimento que pode mudar o cenário global nas próximas décadas. Estamos falando dos países, e alguns dos países com as maiores populações do mundo. Ó, mas o cara tá ligado, olha lá, ó. Vai aí no chat. Tem só 27% de todo o PIB global. Tudo bem, 27 na comparação com 45 do G7 é muito menos. Mas a gente tá olhando pra esse cenário hoje. Se a gente olha pra esse cenário aqui, se a gente olha pra essa foto e imagina ela daqui 10 anos, o cenário vai ser completamente diferente. É se os BRICS irão passar, irão surpassar o G7. Irão, muito provavelmente. Vai ser amanhã, vai ser mês que vem, vai ser ano que vem? Ainda não. E para alguns pesquisadores, embora os países do G7, como o próprio Estados Unidos, ainda não tenham poder considerável, especialmente no campo econômico e político, já estaremos vivendo um momento de transição para um mundo multipolar, que não deixaria os BRICS de fora dos holofotes. Hoje em dia a gente não pode falar que os Estados Unidos é completamente dominante. A gente vive em um mundo muito... É, por isso tem que mijar sentado, O Clodovil que falava isso, mija sentado. Não precisa forçar e aí não mija fora. Aí mija igual as meninas, mija pra dentro ali. É útil também, mas aí dá mó trabalho, você tem que baixar tudo pra mijar sentado, velho. Você tá com cinto, com os negócios ali, e não dá pra mijar na árvore. Claro, hoje em dia, né? E de fato eu gosto dessa caracterização, que os Estados Unidos está decaindo, a sua influência está decaindo, a sua influência política e econômica desde a década de 70. Talvez por isso, não sei, que o G7 foi criado não por coincidência no mesmo período, né? Na política internacional não existem coincidências, tudo vem de uma aproximação histórica. E eu acho que a gente já pode ver algumas diferenças. Hoje em dia, existe uma influência muito grande do BRICS e do BRICS Plus, uma influência muito maior do que o próprio G7 tem. E além da questão econômica, ainda existe o desafio da diversidade política entre os membros do BRICS, países com histórias, sistemas de governo e interesses muitas vezes conflitantes. O que faz com que um grupo de pesquisadores defenda que, embora os BRICS tenham expandido sua influência, eles ainda enfrentam desafios internos significativos, como diferenças políticas e econômicas entre os membros, o que limita sua capacidade de agir de forma coesa e eficaz no cenário global e pode gerar tensões como as que vimos anteriormente. O cara ali tava agradecendo, então, tava um sol na cara gera dele. dificuldade para os BRICS Do BRICS e do BRICS Plus, uma influência muito maior do que e pode gerar uma coesão Para um objetivo. Mas, e usando o pessoal diferentes e forte, dificuldade para o global. e usando o pessoal. Mas a partir da guerra, não foi só garantia. Então, sempre vai existir adversidades entre os países. Nossa, um cara deu risada, que o cara agradeceu por ser soldado, né? Tava mó sol, ele tava assim, ó, já tava tapando o sol. E o Putin lá fritando, né?
Mas sabe que vem meio que daí, né? A lenda, né? Que passava a rainha, aí o soldado... Você não vai não olhar, e também se olhar direto... Eu falava que o brilho dela ofuscava a visão dele, então ele... E aí ficou a... Mas varia também, né? Você vai em alguns lugares é assim, alguns é assim, alguns é assim. Na Inglaterra, você vê lá na Europa. Tem formas, né? Tem umas formas proibidas. Eles nunca vão copiar 100%. Isso é o diferencial pra entender que, de fato, o BRICS, mesmo com diferenças culturais, acaba sendo um motor dessas diferenças. Porque tem uma coisa que une muito esses países, que é toda essa violência sofrida pelo Norte, né? Então, acho que quando eles se unem nessa questão da violência, não tô falando que nenhum desses países... Todos contra, aparentemente, os Estados Unidos. Mas, na verdade, é a união dos que se dizem não são. E eles estão em peso na Rússia, também estão em peso em todos esses lugares. Então, aí tem um jogo, né? Talvez a China um pouco menos, né? Mas, mesmo assim, tem influência. Então, é tudo sobre Israel e a perdição deles no inferno, e eles voltando pra Deus. E eles tendo tempo, graças ao sacrifício de Cristo. Se não fosse Cristo ter unido as nações, Israel não ia estar fazendo toda essa zona aí. Eles são protegidos pelos cristãos, com o dinheiro dos cristãos, né? O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu o aumento do uso de moedas locais no comércio entre os países do BRICS. Ele participou por videoconferência da sessão plenária Paz Ó, o e Bolsonaro tá aí, hein? e Reforma da Governança Global, na cúpula dos BRICS neste domingo. Putin destacou que cerca de 90% das transações comerciais da Rússia já são realizadas em rublo ou nas moedas dos demais membros do grupo. Ele defendeu a Tem criação... várias palavras, né, que vai plasmando assim, dá uma raiva, dá um bug, né? Mas ao mesmo tempo você vai falar, é estranho, a gente percebe, mas ele inventou a palavra também, então. de um sistema de liquidação e depósito próprio para os países do BRICS. Segundo o líder russo, o modelo de relações internacionais está se transformando e adotando um caráter multipolar. Ele afirmou que o centro da atividade empresarial está migrando para os mercados em desenvolvimento. Ainda bem que os caras não fazem igual os LGBT no nome, né, na sigla. Mantiveram o BRICS, né? Que aí já tá no plural, beleza. Apesar de ser o S de South Africa, né? Mas não, cara, LGBTQI, OPQRS, TU, VXY+, plus, ao cubo. Imagina aqui, ó, quanto tá aumentando aqui, tá virando uma feira já aqui, ó. Tá entrando todo mundo no BRICS? Nesse contexto... Eu desconfio dessa Arábia Saudita aqui, que é muito puxa-saco dos Estados Unidos, que eles estão fazendo no BRICS, mano. Aí aquele maluco lá que eu fico xingando, é mó legal, né? Não, ele é estranho, aquele cara lá. Putin avalia que o BRICS se consolidou como um dos principais centros da governança global. O presidente russo também apresentou uma proposta para a criação de uma plataforma de investimentos, com foco em atrair fundos dos países do BRICS e de outras nações do Sul e do Leste global. Além disso, pediu apoio para outras iniciativas da Rússia, como um centro de pesquisa climática e mercados de carbono. Vale lembrar que Putin não veio ao Brasil por causa de um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, Sacanagem. que o acusa de crimes de guerra na Ucrânia. O mandatário russo nega as acusações. Para mais informações, acesse o portal Povo. Se inscreva no canal, link na descrição. Vocês ouviram, né? Link na descrição. Se inscreva no canal, deixa o like, tudo isso aí.